A Dilma fazia parte de um grupo mineiro chamado Colina, Comando de Libertação Nacional. Esse grupo chamado Colina era comandado, um dos comandantes era o Juarez Guimarães de Brito, outra comandante era Maria do Carmo Brito, que era... Mas isso foi uma fase muito curta. O que importa é o seguinte, é que essa organização, a Colina, uniu-se a outra de São Paulo, chamada VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, para juntas realizarem uma grande ação, né? Naquela época, como é que a organização se sustentava, né? Ela sustentava por meio de ações. Ação quer dizer roubar um banco, quer dizer, e outros tipos de roubos, principalmente um banco, e por meio de um secundarista, o Juarez Guimarães de Brito da Colina foi informado de que na casa desse menino, desse secundarista, havia um cofre com muito dinheiro, provavelmente mais de 2 milhões de dólares, e esse dinheiro vinha porque a tia dele, chamada Ana Capriglione, nessa casa é que estava o cofre, tinha sido secretária particular e também, como se comentava, amante do governador Adhemar de Barros, que tinha alcunha de Doutor Rui. Isso era conhecido por toda a imprensa de São Paulo, e Adhemar de Barros em público, pelo telefone, alardeava, acabei de falar com o Dr. Rui, né? Era famoso. O cofre, então, esse cofre ficou sendo um grande objetivo tanto da Colina como da VPR. Esses dois grupos se uniram, formaram um novo grupo chamado VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Esse grupo é que realizou a grande ação da qual a Dilma não participou diretamente. Ela era digamos assim, subdirigente da VAR Palmares nesse momento, depois passou a ser dirigente no mesmo patamar do Antônio Roberto Spinoza, não é? E graças a ele é que eu fiz esse livro, porque o Spinoza ele foi comandante da VAR Palmares, ele com 21 anos, é menino de Osasco, estudante de filosofia. Ele é que relata a maioria das histórias e ele é que dá o eixo do livro, onde ele conta, inclusive, a iniciação política da Dilma Rousseff nesse grupo, né? Mas a participação dela sempre foi no plano do debate, ela sempre foi uma debatedora. Ela também tinha um perfil bem-humorado, era uma pessoa bem-humorada. Um dos episódios que ilustra esse bom humor dela, a ironia, né? Ela tinha uma fina ironia. Um dos episódios aconteceu no Congresso, no famoso Congresso de Teresópolis. Foi em setembro de 1969, por coincidência, no mesmo dia do sequestro do embaixador Charles Elbert dos Estados Unidos, que foi realizado pelo MR8 com a ALN e não pela VAR Palmares. Bom, naquele momento o Congresso de Teresópolis sacramentaria, né? Era o primeiro congresso da VAR Palmares, era uma organização. Nesse congresso, onde a Dilma Rousseff defendia uma posição totalmente oposta à posição de Lamarca, no momento de uma das plenárias do Congresso,
ela cantou para o Lamarca uma paródia. Ela tinha feito uma paródia do País Tropical, que era dedicado a Lamarca e também ao Juarez, cuja alcunha era Juvenal. Era Juvenal. E a paródia era assim. Isso foi uma plenária, uma reunião onde se esperava que ela fizesse um discurso, que ela defendesse alguma tese, que ela expusesse algum ponto de vista, né? O que se discutiu no Congresso, a linha política, a situação na Rússia, a situação internacional, enfim, esses eram, e também como será, evidentemente, como será o país depois da vitória da Revolução, né? Então, a Dilma, nesse momento, a Dilma também com 21 anos, ela canta o seguinte, olhando bem para o Lamarca, né? Não, e o maior sucesso da época era o País Tropical, do Simonal, cantado pelo Simonal, do Simonal e Jorge Ben, né, os autores, e cantado pelo Simonal. E ela cantou o seguinte, e ela mesma foi autora com um parceiro chamado Breno. Este é um congresso tropical abençoado por Lenin e confuso por natureza. Que beleza! Em fevereiro tem capitão, que é o Lamarca, tem capitão e tem Juvenal. Juvenal, que é o Juarez Guimarães de Brito, o cara que é o pivô do cofre, né? Então, a Dilma tinha era uma pessoa firme, tal, de posições muito, e tudo isso é relatado pelo Spinoza, que esteve ali o tempo todo ao lado dela. Um dos militantes confessou a uma certa altura, aliás, foi na altura do Congresso de Teresópolis, e ele confessou a Spinoza que ele virou espírita, né? Virou espírita. Isso na clandestinidade, onde todos ali são materialistas, né? Ninguém ali. Né? Ele comunica então que virou espírita e diz também que teve uma revelação, né? Que a Dilma, ele era apaixonado pela Dilma, né? Era apaixonado pela Dilma, esse rapaz, né? E diz o seguinte para o Spinoza: olha, a Dilma é a reencarnação da Krupskaya. A Krupskaya era a mulher do Lenin. A mulher do Lenin era um mito. Além de ser a mulher do Lenin, além de ter sido a secretária do Lenin, era uma teórica muito considerada na União Soviética e muito ativa na Revolução, né? Então, para esse guerrilheiro, a Dilma era a nova Krupskaya. Tinha que assaltar banco, né? Quer dizer, claro, quando eles tiveram essa oportunidade de uma vez conseguir 2,5 milhões de dólares, como foi o caso desse cofre, que é excepcional, isso representava algo como 50 vezes a quantia que eles conseguiam num banco. Fora as ocasiões em que eles assaltavam e não tinha nada, né? Então, o Spinoza conta em detalhes de uma certa ocasião, ele e o Lamarca, os dois assaltaram 2 bancos ao mesmo tempo na mesma rua. E, como sempre, a estratégia do Spinoza era entrar num banco com muita gente, todos muito bem armados, para não haver reação. Olha isso, você entra com 6 pessoas, todos com metralhadora na mão, ninguém reage. Então, eles não queriam usar a violência, né? Eles queriam mostrar força para evitar a violência. Ele entra no banco, etc., faz aquele ritual todo, assalto, não sei o quê, dá o dinheiro e tal, e tinha 500 cruzeiros no caixa, não tinha nada. O Spinoza relatou vários assaltos, né? Um desses assaltos, ele antes de ir ao banco,
comprou flores de um menino, eram rosas vermelhas, e ele entrou no banco, chegou na caixa e disse: moça, tome para você, esse é um presente da Revolução. A moça disse: Revolução? Aí ele falou assim: calma, calma, fique tranquila, mas um dia você vai saber o que é isso. Imediatamente gritou que era um assalto, aquela coisa toda. Não houve feridos em nenhum assalto, em nenhuma expropriação. Houve feridos, comandada pelo Espinosa. E no dia seguinte, o jornal estampou a seguinte manchete, que o banco foi assaltado pelo Robin Hood, né? O Espinosa ficou sendo conhecido como o Robin Hood, porque ofereceu uma rosa vermelha para a Caixa, né? Então, mas o Lamarca foi o grande amigo do Spinoza durante a clandestinidade, né? Desde o momento em que ele saiu do exército Quitaúna, em que ele abandonou o exército e entrou na Palmares, foi muito amigo do, do Spinoza, né? Certa ocasião, num congresso da VPR, né, Vanguarda Popular Revolucionária, realizado em Mongaguá, no litoral de São Paulo, Lamarca tinha o Spinoza por confidente e contou a ele que estava apaixonado por uma moça e se questionava se, se isso não seria explorado primeiro pela repressão, depois ele era um homem casado, o que a mulher pensaria dele? Será que ela compreenderia que ele na clandestinidade se apaixonou por outra? Como é que ficaria isso, né? E o Spinoza, então, Spinoza com 21 anos, o Lamarck era mais velho, tinha 28. O Spinoza com 21 aconselhou: Lamarck, nós estamos numa situação em que a diferença entre a vida e a morte é muito tênue, em qualquer momento podemos morrer. Então, se você realmente está apaixonado por alguém, você deve se entregar a essa paixão, não deve ter medo, e a tua mulher evidentemente vai compreender, porque você está na clandestinidade. E aí conversavam longamente, etc. E só no final é que o Lamarck disse o nome dessa paixão dele e que tinha sido a ex-namorada do Spinoza. Eles tinham acabado de romper o namoro, até contra a vontade do Spinoza. O Spinoza ainda tinha esperança de voltar e teve que ouvir essa história do Lamarck apaixonado pela mulher, pela qual também ele se apaixonaram. Mas isso não impediu que os dois se tornassem grandes amigos durante a vida clandestina, até o momento do rompimento, né? Porque aí aconteceu o momento do rompimento no Congresso de Teresópolis, né?